Hello, amigos! Vamos passar um sábado de produção na minha micropadaria em casa comigo? O dia começa cedo, pré-aquecendo o forno, pré-aquecendo a panela, deixando tudo preparado para assar as coisas que eu preciso entregar ainda hoje. Eu já tomei café da manhã, então tenho uma loucinha para guardar, um pouquinho de louça para lavar, algumas coisas para restocar, e é isso que eu faço antes de iniciar a minha produção, porque a cozinha precisa estar completamente limpa e higienizada para que eu possa produzir em paz. Afinal de contas, a minha proposta é produzir pães com calma e não em meio ao caos, não é mesmo? Tô preparando esse estilete diferentão aí que eu comprei para fazer o corte dos pães, e eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vlog onde eu mostro a minha rotina bem vida real, os detalhes da produção. Me contem aqui nos comentários, porque eu adoro gravar esse tipo de conteúdo, mas eu quero saber se vocês gostam de acompanhar. Aqui na Pãodaria eu trabalho sob encomenda, eu faço fornadas semanais, eu divulgo os pães que eu terei durante a semana e as pessoas encomendam determinadas coisas e aí eu só produzo aquilo que já foi vendido. Eu evito assim o desperdício, tanto dos ingredientes quanto do meu tempo. Eu trabalho praticamente sob encomenda, eu posto no meu Instagram, que é o @pãodariadagi, as coisas que eu terei na fornada da semana. Normalmente eu asso uma vez por semana os pães, mas quando tem encomenda para outros dias eu faço em outros dias também. Mas eu vou mudando o cardápio para ter mais criatividade, para trazer coisas diferentes e para sair do pão tradicional de toda semana. E aí a pessoa me chama, faz o pagamento e a partir desse momento eu coloco o pão dela na produção e então eu produzo somente aquilo que será de fato vendido. Isso me ajuda muito a evitar o desperdício, porque quando eu comecei a produzir os pães, eu tinha muito receio de desperdiçar os ingredientes, eu detesto jogar comida fora, então não era uma possibilidade para mim ficar fazendo os pães sem ter um destino certo para eles. E aí essas massas já estavam prontas desde o dia anterior, então eu precisei preparar, cortar para levá-las ao forno. O pão de fermentação natural precisa de todo esse processo para que ele asse bem direitinho, cascudo, do jeito que a gente gosta. Se a gente não faz o corte, ele cresce desordenado, ele expande para qualquer lugar e às vezes acaba ficando feio. Então a gente faz esse corte para abrir uma pestana bem bonitona e ficar um pão visualmente atrativo. Hello, amigos, e sejam muito bem-vindos na minha micropadaria na minha casa. Hoje é sábado e é dia de fornada, então eu asso durante o dia tudo que eu preparei ontem e anteontem para entregar para os meus clientes bem fresquinho. Eu trabalho sob encomenda, então algumas coisas eu faço e já entrego, outras coisas eu faço no dia da fornada. Então eu tenho aqui alguns cinnamon rolls prontos que eu vou entregar mais tarde. E eu coloquei um pão tradicional agora para assar. Vou preparar uma massa de cinnamon roll de fermentação natural que eu testei ontem. Então eu vou preparar o recheio, vou abrir, vou assar para testar. E tenho mais um pão para assar para mais tarde. Aí eu tenho 4 entregas para fazer e vou levar vocês comigo. Vamos embora. Eu fiz esta massa de cinnamon roll 100% de fermentação natural ontem à noite, mais precisamente às 7h45. Eu sempre coloco uma etiquetinha nas tampas dos potes das massas para eu saber em que momento iniciou a fermentação, para ter todo esse controle. A fermentação natural precisa de um processo de longa fermentação, então essa massa fermentou por 4 horas e pouquinho fora da geladeira e depois ela passou a noite na geladeira e já deu mais de 14 horas de fermentação. Então vamos preparar o recheio e vamos ver como vai ficar esses cinnamons feitos com fermentação natural. Tô muito curiosa.
Testar receitas novas tem sido algo que tem me deixado muito empolgada com a pãodaria, porque eu fico pegando referências, buscando informações, principalmente das meninas americanas que têm micropadarias, já que isso nos Estados Unidos é algo muito mais comum. E aí tudo que eu vejo eu quero testar para trazer para os meus clientes, principalmente porque o cardápio muda toda semana, então com isso eu consigo trazer bastante coisa diferente para fugir realmente do óbvio. A fermentação natural é um universo muito vasto e com ela a gente consegue ter muito mais saúde, muito mais leveza, a gente consegue consumir os carboidratos e não sentir aquele peso, aquele desconforto. Muitas pessoas relatam que até refluxo melhora. Então é muito interessante, é um mundo que eu tô mergulhando profundamente, eu tenho adorado. E aí toda semana eu quero explorar uma receita diferente. Dessa semana foi o Cinnamon Roll. Eu confesso que eu já experimentei, eu assei ontem e o resultado ficou delicioso. Ele ficou muito mais bonito do que o com fermento biológico e muito mais saboroso. A massa ficou super fofinha, super úmida, mas eu confesso que eu não gostei muito desse recheio. Eu prefiro o recheio que eu faço na versão anterior, que é o que eu faço com fermento biológico. Então eu vou adaptar para a próxima. Vou fazer a massa com fermento natural, mas vou usar o recheio que eu já usava antes, porque eu achei que esse recheio ficou muito manteigudo, sabe? E além de ter sido mais difícil para enrolar, eu achei que o resultado final deixou ele um pouco gorduroso. Então eu prefiro um recheio mais sequinho, que fica até meio crocante no meio, pra ficar mais saboroso, eu preferi. E é aquele corre com tia quando toca o timer, saio correndo, limpo a bancada, eu sempre lavo, porque principalmente o cinnamon roll vai açúcar, então precisa lavar, passar detergente, passar álcool e tudo. E aí pega o pão, tira, volta o pão pro forno, é aquela loucura, mas eu confesso que esses dias têm sido os meus dias mais felizes, eu tenho amado fazer isso, Alexa, eu tenho tido muito prazer. E eu tô criando a minha própria rotina, então eu anoto os horários, eu faço um controle bem certinho das fermentações e isso tem me trazido muita, muita alegria mesmo. Tô fazendo cinnamon roll, toca a Alexa, é o pão que ficou pronto. Para tudo, lava a bancada, limpa, tira o pão, olha, e é assim o dia aqui na pãodaria. E agora, enquanto o pão dá uma douradinha, porque a gente tira ele da panela e volta pro forno para ele dar aquela douradinha caprichada na casca, eu vou embalar os cinnamon rolls que eu vou entregar hoje. Esses não são de fermentação natural, são de fermento biológico normal. E olha só como eles ficam lindos. Eles estavam ali sendo esfriados e agora eu vou embalar para fazer as entregas.
Sempre que eu tiro um pão do forno, eu dou essa varridinha nele com um pincel pra tirar o excesso de farinha, porque ninguém merece receber um pão farinhento. E no caso, esse aí era meu, por isso que eu apoiei ele em cima do pano de prato, porque normalmente eu coloco na tábua e até gravo, porque eu acho bem satisfatório de assistir. Mas este pão era para meu consumo e do meu marido, então já fui logo colocando no pano de prato e fazendo. Deu a hora do almoço, peguei a minha marmitinha e já fui esquentar. Eu tenho adorado consumir marmita congelada, facilita muito os meus dias, principalmente os dias de produção, que acabam sendo mais corridos, e que se eu tivesse que escolher alguma coisa para fazer, eu faria alguma coisa muito mais calórica do que a marmitinha. Então, hora de sentar e dar aquele respiro profundo, almoçar assistindo um vlog que eu adoro, realmente dando uma relaxada, porque o corpo fica cansado de ficar tantas horas de pé na cozinha e pra lá e pra cá, mas eu tô amando demais essa rotina, mas a gente faz uma pequena pausa na hora do almoço, né? Devidamente almoçado, almocei até de avental, gente. Mas é assim, dia de produção é corrido mesmo, e aí é nas brechinhas que a gente se vira. Agora eu vou assar uma próxima leva de pão, uma próxima massa. E é isso, daqui a pouco eu tenho que fazer as minhas entregas, então eu preciso correr com esse pão. Aqui temos, vou usar de novo o tapetinho. Coloca a massa no tapetinho. Essa massa fermentou tão linda. Nossa, eu fico emocionada quando uma massa fermenta tão linda igual essa daqui fermentou. Ela ficou assim, perfeita. Mas isso é o tempo de fermentação fora da geladeira que faz, porque às vezes a gente quer dar uma acelerada nas coisas, e o pão de fermentação natural, ele não serve para ser acelerado. Ele nasceu para ser um pão que acontece no tempo dele. Não adianta você querer acelerar, você querer correr, não vai adiantar, não vai ficar bom. Você tem que aceitar o tempo dele, e isso é maravilhoso, né? Às vezes a gente quer uma coisa assim mais agilizada, mas meu amor, não espere que isso vá acontecer com o pão de fermentação natural, porque definitivamente ele não é esta pessoa. E aí eu deixei a panela pré-aquecendo no forno. Agora a gente tira a panela, fecha rapidão para não perder o calor e já coloca, ó, sai uma fumacinha, quer dizer que a panela está pronta para nós. Aí a gente coloca o nosso tapetinho aqui e volta esse pãozão pro forno rapidinho para ele não perder o calor. E agora, esperar mais um pouco. Terminei a minha organização e a Alexa acabou de tocar, então vamos tirar o pão do forno. Agora volta pro forno para terminar de dourar. Fazer aqui hoje já está feito. Eu ainda tenho que assar
o cinnamon roll que eu testei, mas o que eu precisava fazer para entregar, eu já finalizei. Então agora eu vou deixar o meu avental descansar, vou tomar um banho, me arrumar, que eu vou sair para fazer as entregas e depois eu vou assar os cinnamon rolls. Eles já estão super fermentados, tá bem puffy, mas eu preciso esperar o forno esfriar um pouco, porque os pães de fermentação natural, eles são assados em altíssima temperatura. E o cinnamon roll numa temperatura média, então o forno precisa esfriar um pouco antes da gente começar este round de assamentos. Enquanto isso, eu vou tomar um banho e me arrumar, porque eu estou cansadérrima o dia todo nessa cozinha, vai pra lá e pra cá, então bora de banho. Nada como um banho revigorante. Agora estou aqui com as sacolas para etiquetar das entregas de hoje. Vou embalar o que eu tenho para entregar, vou sair para fazer as entregas e vou assar os cinnamon rolls na volta. Eles estão até aqui, ó. Estão lindões, cresceram super bem, então eu vou deixar para assar na volta, que vai ficar perfect.